eu gostaria de, em nome da Associação Panamazônia, dar as boas-vindas a todos, salientar que é uma honra contar com a participação de todos vocês, a manifestar nossos agradecimentos à doutora Ellen Benzecri, que muito generosamente aceitou conversar conosco sobre esse tema importante, né, que é o impacto emocional da pandemia. E antes, a doutora Ellen fará uma exposição de aproximadamente 25, 30 minutos. Após isso, nós franquearemos a palavra para perguntas. Antes, contudo, eu gostaria, se a doutora Ellen Benzecri me permitir, fazer um breve comentário sobre o currículo da doutora Ellen. A doutora Ellen Benzecri tem graduação em Economia pela Universidade de Miami, tendo obtido seu diploma cum laude. Meus parabéns, doutora Ellen. É graduada em Psicologia pela Universidade Newton Lins, com pós-graduação em Psicopatologia Clínica pela Universidade Cruzeiro do Sul. Tem ainda formação em Psicanálise pela Escola Laço Analítico e formação em Hipnose pela Omni e Hipnose para Crianças pela HypnoKids. Bem, dito isso, eu passo a palavra para a senhora, para a sua apresentação, doutora Ellen. Muito grato mais uma vez. Obrigada, Sr. Belisário. Então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre o impacto emocional da pandemia do Covid-19, um assunto que já está sendo bastante falado, mas sempre tem alguma coisa a acrescentar, né? Vários pontos de vista, e eu estou aqui para dar um ponto de vista mais clínico, né? Tem pessoas que estão falando muito, estão fazendo muitos estudos estatísticos sobre o que está acontecendo, e eu gostaria de dar um enfoque mais pessoal, mais individual para o que está acontecendo, né? Afinal de contas, nós somos todos humanos, né? Somos indivíduos, e cada um recebe as informações e os impactos individualmente, né? A sua moda. Então, dito isso, né? Deixa eu trocar aqui a tela para a minha tela de apresentação aqui. Aí o senhor diz aí, por favor, quando vai aparecer. Pois não. Tá a tela já está aparecendo? aparecendo. Ótimo, estamos vendo perfeitamente, claramente. E ela tá do tamanho bom? Sim, aqui está ocupando toda a minha tela. Então. Tá certo. Então, bom. Então é isso. Vamos começar aqui. Eu tentei colocar de uma forma bem objetiva, bem clara, né? Embora quando a gente dá um enfoque assim mais clínico, nem tudo tem uma sequência muito lógica, né? Muito assim, preto no branco, 2 mais 2 não é exatamente igual a 4. Mas vamos lá, vou tentar fazer uma apresentação que seja fácil de entendimento, né? Então, para a gente conseguir analisar sob esse ponto de vista, né, o que é necessário a gente poder fazer? Inicialmente, eu vou identificar as diversas causas e gatilhos que estão como base para que isso esteja, toda essa pandemia aí, e esse impacto emocional esteja acontecendo. Depois disso, nós vamos observar o que está acontecendo como consequência de tudo isso. E, finalmente, a gente vai avaliar, diante do conhecimento dos fatos, as opções de decisões em cima do que a gente pode fazer para minimizar todo esse transtorno que está acontecendo. Então, vamos lá. Para começar, né, a gente precisa falar sobre perdas, porque, na verdade, toda essa pandemia ela vai falar justamente sobre isso, sobre perdas. E começou inicialmente com tudo, né, a grande perda
é a perda da liberdade, através do lockdown, quando foi estabelecido o lockdown, né, o isolamento. E embora o presidente tenha decidido, né, tenha dado opinião sobre um isolamento vertical, muitos fizeram isolamento horizontal. E o que é o isolamento horizontal? Bom, todo mundo sabe, mas vamos relembrar. Isolamento vertical seriam só as pessoas de risco, seriam isoladas, e o isolamento horizontal, todo mundo foi, né, para o confinamento. E aí, eu coloquei 5 asteriscos aí nessa primeira, né, nesse item, porque, para mim, é o item de maior importância, né, o grande causador de todos esses transtornos que estão acontecendo. E tem diversos aspectos nesse problema do lockdown, que é a perda da liberdade. Quando a gente fala em perda da liberdade, né, a gente já pode falar, inclusive, que é uma afronta no nosso direito básico de ir e vir, né? Então, o que isso significa? Quando se restringe, né, uma pessoa que ela não é uma criminosa, e, na verdade, muitos foram tratados como criminosos, né? A gente viu aí na televisão as pessoas sendo abordadas por policiais e tudo mais, pessoas sendo tratadas como né, pessoas que estão infringindo a lei. Tudo isso causa, né, dentro da pessoa uma revolta. A partir assim, de tudo, já causa uma revolta, porque a pessoa pensa, pô, eu não fiz nada demais, eu quero simplesmente ter o direito, né, de circular, porque eu não fiz nada de errado, e a gente está sendo impedido, mesmo que não tenha uma comprovação científica de que isso seja eficaz. Bom, quando se restringe também, fora isso, fora esse aspecto, né, de direitos humanos, direito de ir e vir, existe também um fato que, em seguida, eu vou falar, que também causou um grande problema, é que na restrição, né, das pessoas dentro das suas casas, desse isolamento, elas também se depararam com uma restrição de pensamentos, não no sentido de que eu não posso pensar as coisas, mas foram pensamentos que foram afunilando para que as pessoas passassem a pensar sobre elas mesmas, sobre a vida delas, sobre o porquê de estarem ali, perguntas que muitas vezes as pessoas não se fazem no seu dia a dia, porque está o dia a dia muito atarefado e deixam de pensar sobre isso. Então, elas se deparam com uma avalanche de pensamentos que não passavam, ou pelo menos elas conseguiam deixar para lá, né? Bom, sobre isso eu quero falar depois, né? Mas deixando bem enfatizado que o lockdown é um assunto que a gente precisa estender um pouquinho mais. As outras perdas, né, que dá para identificar é a perda do contato social, também por causa do isolamento, do contato social amplo, né? E que o isolamento também forçou um contato social restrito dentro da família e que também causou muitos problemas, né? Que a gente vai ver na sequência. As perdas econômicas, que a gente pode falar de diversas formas de perdas econômicas, dependendo da pessoa, né? Digamos, o empregado vai perder seu emprego, os pequenos empresários perderam seus negócios, alguns perderam níveis de renda, e, fora isso, as pessoas que conseguiram trabalhar, elas perderam a rotina delas. Perderam o descanso e perderam o padrão de vida, porque a gente teve um impacto aí grande da inflação. Bom, isso aí também a gente pode discutir depois, porque isso é muito variado também, né? Muitos empresários também acabaram tendo ganhos nesse sentido,
Alguns empresários não deixaram, inclusive, de trabalhar, até tiveram a sua rotina muito mais intensa. Bom, a perda da saúde, né, aqueles que realmente adquiriram a doença e ficaram muito tempo hospitalizados, e até a própria hospitalização causa muito transtorno, as pessoas já ficam muito afetadas por essa hospitalização, inclusive uma hospitalização onde você também fica numa ala separada, todo mundo ali muito estressado dentro dos hospitais, muito sobrecarregados, os profissionais de saúde. E depois que passa, né, caso, né, na verdade, a grande maioria passa por isso, embora alguns tenham baques muito grandes na saúde, e outros vão ter sequelas, né? Sequelas neurológicas, sequelas na respiração, na parte respiratória, por um bom tempo. Então, pode ser considerado perdas também. Outro item extremamente importante, que são a perda de familiares e ou amigos, né? A própria morte nua e crua. Apareceu o menu aí no cantinho. Tem alguém falando aí? Bom, então, a morte nua e crua. Ah, tá. Então, a morte nua e crua, né? Que é também, eu não botei o asterisco aí, mas ela é a grande propulsora também dos maiores medos das pessoas, né? O medo da morte, que é justamente esse seguinte aí que a gente está vendo, a expectativa da perda, né? A expectativa de uma possibilidade da morte. O que mais que eu posso perder diante de tantas perdas que eu estou tendo nesse pequeno momento? Então, essa expectativa da perda, né, que é aquela coisa que você não sabe quando e como vai acontecer, isso causa um nível de estresse muito grande. Então, diante dessas perdas que eu sinalizei aqui, que são, para mim, os fatores mais importantes como causas de tudo que está acontecendo, a gente vai agora para as grandes consequências, né, de tudo isso, o impacto propriamente dito dessa pandemia. Então, quando a gente perde, aqui no caso, a expectativa da perda, né, a gente já perde a expectativa, né, também de quando que isso vai acabar. Porque, infelizmente, os noticiários não foram muito legais, né, com todo mundo, e toda hora, quando pensava-se que agora está diminuindo, começou de novo a nova onda, a segunda onda, a possibilidade da segunda onda, e, quiçá, uma possibilidade de uma terceira onda. A gente sabe que, eu não quero falar aqui, né, mas não tem como não citar, a pandemia ela tem múltiplos fatores aí e fatores políticos importantes, políticos e econômicos. Então, diante disso, a gente não pode descartar que as pessoas possam pensar nessa terceira onda, nem que seja uma terceira onda no nível de expectativa, no nível da fantasia das pessoas. Fantasia como, né? Que as pessoas imaginam que, diante né, da sequência dos fatos, possa ter um terceiro momento. E aí, tudo isso, né, vai aumentando o nível de estresse, e as pessoas sempre ficam no estado de alerta. E, ao mesmo tempo, se sentem impotentes diante dos acontecimentos. E esse sentimento de impotência é muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas a fazer programações nas suas vidas, a programar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, em dezembro eu vou viajar, em dezembro termina, no caso de aulas, né, que filhos em idade escolar terminariam as aulas, e por aí vai. E aí, como é que a gente vai saber? Né? Então, a gente se sente impotente, porque a gente não sabe o que vai fazer. A gente não sabe
né? O que vai acontecer daqui a 2, 3 meses. Nem daqui a uma semana, na verdade. E aí, juntando tudo isso, né, vem o medo do futuro, vem o medo das pessoas que ainda não pegaram a doença, o medo de pegar a doença. E esse medo de pegar a doença vem junto com toda aquela propaganda que é feita sobre a doença, embora nós saibamos que 95% das pessoas vão pegar de forma assintomática ou com sintomas muito leves, mas diante da propaganda, aquele 1%, né, que pega de forma mais intensa, de uma forma mais mortal, digamos assim, as pessoas sempre pensam assim, quem sabe pode ser eu, né, que esteja nessa situação. Fora isso, né, tem o medo do próprio tratamento, porque a gente, querendo ou não, pelo menos aqui na nossa realidade de Manaus, a gente sabe que muitos profissionais estão aí que ainda, né, pelo menos no primeiro momento, estavam despreparados, muitos não sabiam nem fazer a intubação, não sabia que remédio tomar, até hoje também a confusão de tratamento, a confusão de estatísticas sobre se o medicamento funciona, se não funciona, tudo isso vai aumentando o medo das pessoas. E o medo chega num momento, né, que causa esse aumento excessivo do estresse, né, que culmina em várias situações que a gente pode dizer, né, e voltando para aquele ponto do confinamento, né, que é muitos casos de violência doméstica, de divórcios, brigas diversas. As pessoas, quando estão muito estressadas, elas brigam, elas discutem, elas tentam botar todo o estresse para fora. Fora isso, aqueles problemas que já existiam nos casamentos, eles afloram, porque as pessoas, né, que tinham um casamento assim, mais ou menos, sendo obrigada a conviver com aquela pessoa que você já estava com conflito, você triplica a chance de aumentar aquele conflito. E por isso tem, ou no caso a violência doméstica, ou o próprio divórcio, né? Aquilo que o seu Belisário falou aí da esposa dele também, que está presenciando nos escritórios de advocacia e tal. E aí, né, com tudo isso, tem a perda da saúde emocional, que é o impacto, né, justamente o impacto emocional dessa pandemia. E essa perda da saúde emocional vai vir em forma de transtornos, transtorno de ansiedade, depressão, pessoas que se suicidam porque não veem perspectiva de futuro, burnout, que é quando também, mesmo que as pessoas estejam trabalhando, elas estão trabalhando numa intensidade diferente do que elas estão acostumadas. E o estresse pós-traumático, que é o que eu entendo que a gente esteja vivendo nesse momento. Porque a gente já viveu essa primeira onda, que foi muito desgastante, muito estressante, e agora, na segunda onda, as pessoas já não estão querendo mais, quando elas pensam que já agora eu vou aliviar, agora a coisa vai voltar ao normal, não, tentam fechar tudo de novo, e quando existe essa possibilidade de fechar tudo de novo, as pessoas entram em pânico. Tipo, eu vou viver tudo isso de novo, eu vou ter que novamente ficar confinado em casa, eu já não tenho mais nem série da Netflix para assistir, né? Eu já não tenho mais nem com quem brigar, porque já brigou com todo mundo, e aí quem tinha que sair de casa já saiu. Então, é complicado. As relações sociais já estão muito, muito desgastadas. E aí eu coloquei como esse último item de consequência a culpa, que é algo que eu não tenho ouvido falar, mas que eu observo nas pessoas. A culpa por quê? Porque a culpa ela aparece nas situações onde a pessoa pega a doença
E ela leva essa doença para os seus familiares e em algum momento esses familiares podem morrer. E essa pessoa que passou, né, aparentemente, porque também a gente não sabe, o vírus ele é invisível, pô, a gente não sabe se foi aquela pessoa que levou realmente. Mas a pessoa se sente culpada por ter levado aquilo, por ter levado e destruído uma pessoa que amava. E isso tem um impacto devastador na vida de uma pessoa. Fora isso, né, mesmo que a pessoa não, digamos, não mate, né, aquela outra, mas existem também as acusações. Tu trouxeste a doença para dentro de casa, não sei o quê, agora isso e aquilo, e as pessoas muitas vezes negam, porque é uma defesa da pessoa também negar quem está com a doença. E essa negação, quem está ouvindo a outra pessoa dizer não, né, eu não estou com a doença, isso é alguma outra coisa, tal, vai ter briga também, vai causar um desentendimento, vai causar um desgaste, vai causar brigas desnecessárias. Então, dá para ver que tem muitas consequências, muitas vezes tudo ao mesmo tempo, muitas vezes tem pessoas que não ligaram também, não tiveram nenhuma situação dessas, mas quem teve ainda está vivendo isso, e isso, o que acontece, né? A pessoa entra em desespero, porque o medo está excessivo, ela não sabe como descarregar esse medo, e aí ela começa a tomar decisões ruins, porque o medo, que é uma das emoções mais primitivas que a gente tem, é o medo que desperta o nosso modo sobrevivência, né? E o que é o nosso modo sobrevivência? O modo sobrevivência é quando o nosso cérebro simplesmente desliga o lado racional. É como se a gente estivesse vendo um leão na nossa frente, um leão todos os dias na nossa frente, a todo momento, e, diante disso, automaticamente, a gente utiliza o nosso mecanismo básico de sobrevivência, que é o mecanismo de luta, fuga ou congelamento. A pessoa paralisa. E o que é isso, né? O que é a luta? A pessoa, quando ela luta, ela está ali brigando com todo mundo, ela está com adrenalina a mil, né? Tá botando aí fogo para tudo quanto é lado e fica estressada, fica com o coração taquicardia, começa a ter consequências também fisiológicas, que acaba também podendo desencadear uma crise de pânico. A fuga é quando a pessoa foge da situação e se isola. Nesse caso, a pessoa pode pensar num suicídio. E o congelamento, que às vezes a pessoa realmente paralisa, não sabe o que fazer e fica ali esperando a coisa passar. Mas não produz muito, não consegue ter muitas atitudes. Então, para que serve toda essa explicação, né? Que eu acabei de dar uma explicação breve, porque a gente pode falar aqui a noite inteira sobre cada item desses de forma muito mais detalhada. Essa pergunta, para que serve tudo isso, ela serve para que a gente possa fazer escolhas. Porque diante desse mecanismo aí de luta, fuga, congelamento, a gente para de raciocinar. E aqui eu estou trazendo uma reflexão justamente para a gente poder voltar a raciocinar e poder pensar que existem escolhas
possíveis e existem boas escolhas a serem feitas. Diante dessas escolhas, quais são as duas, para mim, possíveis? A positiva e a outra negativa. Né? A negativa é o que a gente acabou de ver aí, que leva aos mais diversos transtornos psíquicos, depressão, burnout, suicídio, quadros de ansiedade, decisões ruins, porque você entra no mecanismo de luta e fuga. E a positiva nos leva a repensar a vida, porque também é diante do caos, é diante das crises, que também a gente tem a possibilidade de mudar, de mudança e de mudanças para melhor. Né? Quando a gente quer mudança, a gente quer uma mudança que seja melhor para a gente. Para as mudanças. Tudo. E o que a gente pode fazer de boas escolhas, né? De boas mudanças? Replanejar a vida, repensar os laços sociais que a gente deixou de fazer por conta de uma vida corrida. Passa-se também a valorizar pequenas coisas, valorizar a sua própria casa, dedicar mais tempo a nós mesmos, valorizar a saúde, porque muitas vezes as pessoas, né, eu vejo assim, eu tenho visto muita gente que já estava acima do peso, né, e com as estatísticas aí do Covid, muitas dizendo que as pessoas com peso mais elevado teriam a chance de pegar a doença e ter mais probabilidade de sofrer com a doença. Eu vi pessoas emagrecendo bastante. Então, isso é valorizar a própria saúde, né? E também valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, porque também, muitas vezes, são as primeiras que a gente deixa de lado, porque está ali no dia a dia, a gente acostuma com elas e a gente acaba querendo aquela coisa, a galinha do vizinho é que bota o ovo mais amarelinho e a gente esquece o que está próximo da gente. Agora, para finalizar, né, já que existem essas escolhas positivas, como fazer a melhor escolha? Né? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? E, para isso, né, estou eu aqui, né, como uma profissional que ajuda as pessoas a buscar se conhecer melhor, para não se afundar nesse sentimento de perda, de autoestima, que a pessoa acaba perdendo, porque o que é também o sentimento de autoestima? É um sentimento de quem ela é. E aí, como tudo mudou, como tudo mexeu, a poeira foi levantada, a pessoa pensa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E ela perde noção dela mesma. E aí, o fato de se reconhecer e se conhecer novamente faz com que a pessoa possa se situar novamente dentro de um contexto e se sentir pertencente novamente à vida dela. Também, a gente precisa evitar as notícias catastróficas para a gente poder se reconectar com nós mesmos. E essas notícias, eu inclusive, desde o início, eu simplesmente não assisti nenhuma. Eu seletivamente buscava as notícias na internet e quando eu via que tinha alguma notícia muito ruim, eu dava um tempo, compensava com alguma outra coisa, porque eu não iria poder, na verdade, eu não tenho controle sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo, e é justamente reconhecer que a gente não tem o controle disso aí, que faz com que também a gente possa dar uma parada, tirar todo esse estresse, todo esse peso dessa responsabilidade do que fazer, do que não fazer, o que vai acontecer no futuro, porque no futuro a Deus pertence, o futuro a Deus pertence. E simplesmente... Alô, doutora E para tudo Ellen? isso... Oi. Não, tínhamos perdido a senhora rapidamente, ela voltou.
Então, onde que Não, que vocês... não perdemos nada. Foi só um... Pode continuar, pode prosseguir, por favor. Então, como a gente não tem controle de tudo que está acontecendo, o máximo que a gente pode fazer é se informar, se conhecer, evitar o excesso de estresse causado principalmente pelas notícias catastróficas e não se culpar por todos esses acontecimentos, não se recriminar por isso, não achar que tem que ter o controle de tudo isso. E para fazer isso, a gente tem que entender que tem um tempo para tudo na vida. E principalmente o tempo para elaborar essas novas saídas, essas novas soluções. Quando a gente dá essa respirada e se dá esse tempo, se dá essa permissão para ter esse tempo para essa elaboração, gradativamente o nível de estresse vai baixando e a pessoa vai se reconectando. Fora isso, né? Eu não escrevi aqui, mas as pessoas, como eu falei, né? As pessoas precisam também investir nelas mesmas, voltar a investir, voltar a fazer coisas que gostam de fazer, coisas que melhoram a saúde, caminhar, dançar, fazer coisas que gostam, brincar, assistir televisão, assistir programas, coisas simples, né? Como eu falei anteriormente, valorizar as coisas simples e entender que a gente pode aproveitar muito tudo isso. Bom, então, assim, eu não sei quanto tempo eu já falei aqui, né? Acho que já falei bastante. Mas, mas pode prosseguir. Não exauriu ainda, pode prosseguir, fique à vontade. Não. Então, na verdade, é basicamente isso, né, que eu tinha para explicar. E aí, agora a gente pode abrir aí para as perguntas, quem tiver dúvida. E aí eu saio dessa tela, né? Pode sair da tela. Doutora Ellen, antes de franquear a palavra para perguntas, eu gostaria, obviamente, de renovar nossos agradecimentos da Panamazônia e dizer que sua apresentação foi brilhante, muito esclarecedora. Eu acho que foi de grande proveito para todos. Então, mais uma vez, muitíssimo grato. Antes de passar a palavra para os demais e franquear a palavra para que façam perguntas, eu gostaria de iniciar eu fazendo logo uma pergunta, se a senhora me permite. Pode ser? Claro. Então, a senhora disse que é importante que o indivíduo tenha equilíbrio emocional para fazer a escolha positiva, não é? Sim. Mas eu percebo que nesse momento da pandemia, nesse segundo momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas já perderam, infelizmente, esse equilíbrio emocional faz algum tempo. Então, a senhora, inclusive, deu alguns conselhos, né, de como ter esse equilíbrio emocional. Evitar notícias ruins, tentar enriquecimento interior, procurar fazer coisas simples que goste, cuidar de si. Mas eu queria que a senhora talvez elaborasse um pouquinho mais isso. Por exemplo, tem muitos empresários que foram fortemente afetados emocionalmente pela pandemia, né? Sobretudo agora nesse segundo momento, né? Eu não sei bem por que isso. Mas minha pergunta é, né? Para quem já perdeu esse equilíbrio emocional, o que fazer para recuperar esse equilíbrio emocional e, a partir daí, poder fazer escolhas positivas? Então, basicamente, ela precisa querer voltar a ter o seu equilíbrio emocional. Se ela não consegue por ela mesma, existem os profissionais que estão aí para ajudar, né? Então, não existe milagre, né? Existe a pessoa que quer melhorar e vai buscar as soluções que são realmente capazes de fazer com que ela melhore. Não tem milagre. Eu concordo, sim. Perfeito. Mais uma pergunta ainda, se a senhora me permite. Tudo bem.
Mas eu não sei se todas as pessoas que perderam esse equilíbrio emocional, elas se dão conta que perderam. Se elas não se dão conta, como elas vão procurar essa ajuda profissional? Ou a senhora, ou automaticamente, quando a pessoa perde, ela se dá conta. O indivíduo ele tem consciência disso, de que perdeu esse equilíbrio emocional. Se ela própria não se dá conta, quem está ao redor dela vai dizer assim, olha, tu não estás normal, né? Alguém vai apontar isso para ela. Cabe a quem está próximo Quem está tomar essa sofrendo atitude, também né? com a pessoa, Lógico, entendo, tá certo. Doutora Ellen, mais uma vez, muitíssimo grato. Bem, vou franquear agora a palavra. Quem quiser fazer pergunta à doutora Ellen, a palavra está franqueada, por favor. Eu queria fazer uma pergunta, Belisário Jaime. Pois não, doutor Jaime. Prazer Tudo bem. revê-lo, por favor. Obrigado. A minha pergunta, Ellen, é sobre o prolongamento dessa crise. Tudo indica que a gente ainda vai ter mais 6 a 8 meses, quem sabe 1 ano de crise pela frente, até que efetivamente se encontre uma vacina ou alguma outra solução para esses efeitos. A pergunta é quanto tempo mais, coletivamente, a sociedade pode aguentar essa restrição de liberdade, o convívio com o medo e essas outras coisas? E quais seriam as consequências? Eu não escutei a tua pergunta. A pergunta é sobre quanto tempo mais as pessoas podem aguentar da forma como estão, com as restrições de liberdade, com as restrições sociais, com o medo que você destacou e etc. Como é que seria, vamos dizer assim, o processo de agravamento disso diante da continuidade da epidemia por mais 6 meses ou 1 ano? Então, isso é uma pergunta muito individual, Jaime, pelo seguinte, cada pessoa tem o seu grau de resiliência, né? Então, tem pessoas que aguentam uma porrada grande, tem pessoas que não aguentam. Diante, claro, de um prolongamento de uma crise, naturalmente as pessoas vão pifando, infelizmente. E para que isso não aconteça, né, como eu acabei de falar, elas precisam pedir uma ajuda. Elas não estão ali conseguindo dar conta, elas precisam saber pedir ajuda, em primeiro lugar. Até porque vão aprender a exercitar e a prolongar mais essa capacidade de resiliência dela. Porque o que acontece? Hoje em dia também, o que se aprende? Né? Que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser para ontem, inclusive mensagens, né? Eu tenho que responder. Se a pessoa te passa uma mensagem, tem que responder em seguida, porque senão a pessoa já começa a ficar chateada porque tu não respondeste. Então, as pessoas já estão com essa mentalidade que tudo tem que ser muito rápido. E aí, a conscientização também de que uma crise, né, ela tem um tempo longo, né? Nós vivemos uma crise também muito, muito grande. O problema é que a gente está vivendo uma crise em cima de outra crise, que começou com a crise né, política na época lá da Dilma, e quando a gente pensou que ia botar o nariz para fora, vem essa pandemia aí para dar uma chacoalhada de novo, né? E aí, realmente, o nível de tolerância das pessoas começa a diminuir drasticamente. Mas aí é cada um não tem... assistindo essas palestras, procurando uma terapia, procurando socializar, porque isso, na verdade, eu acho que o grande, grande, grande problema é a falta de socialização das pessoas. As pessoas perderam contato umas com as outras, e não é a mesma coisa do contato, esse que a gente está tendo aqui via Zoom, né? A tecnologia ela é legal, mas ela nunca vai substituir o contato presencial. Eu tive essa experiência no consultório, que os pacientes, alguns toparam fazer atendimento online, mas outros não quiseram
só quiseram quando voltasse o presencial, e quem estava online já estava pedindo, pelo amor de Deus, para voltar para o presencial. Então, a forma... E as pessoas acabam fazendo isso, né? Porque os bares estão aí cheios, os restaurantes, os shoppings, porque as pessoas precisam socializar acima de tudo. O maior problema é a solidão. Doutora Então, Ellen, isso é uma coisa até barata de fazer, né? Doutora Ellen, temos Sim. uma pergunta aqui da dona Anne Benchimol. Ela mandou pelo chat. Em relação às crianças e adolescentes, o que fazer para minimizar o impacto de tantas restrições, de tantas limitações? Então, isso é um problema também muito sério, que as crianças estão sofrendo muito. As escolas voltaram parcialmente, a grande maioria das escolas voltaram parcialmente. É uma ótima pergunta isso, porque eu tenho pacientes adolescentes que estão vivendo... Na verdade, cada idade tem um problema que está passando. Por exemplo, as crianças que estão sendo alfabetizadas agora estão sofrendo, né, porque vai ser um atraso para elas nesse sentido. E adolescentes que estão com 15, 16 anos, que estão tendo aulas online, eu sei disso porque eu tenho uma paciente que não consegue render com essas aulas online, por isso que eu digo, o online nunca vai substituir o presencial, nunca. E, infelizmente, é buscar, ao máximo, fazer com que elas socializem com os amiguinhos deles. Amiguinhos, no caso, crianças pequenas, né? E amigões, nos casos das crianças grandes. É complicado. O isolamento é a causa mais desgastante dessa pandemia. E só tem um remédio para isso: voltar a socializar. Muito e obrigado, as pessoas estão se esquivando, né? Estão tentando fazer, né, o que podem para voltar a falar com as pessoas. E está certo. Doutora Ellen, muito obrigado. Tem mais uma pergunta a ministra Maria Deise. Ministra Maria Deise, fique à vontade, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa noite. Tudo bem? Está escutando? Estamos ouvindo bem. Estou escutando. Então, antes de mais nada, parabenizar a Panamazônia, Belizar, por mais essa live. Eu acho um tema super oportuno. Parabéns à doutora, excelente explicação. Eu sou médica de formação. Achei muito oportuna a sua apresentação. E aqui, ouvindo a senhora falar, eu fico pensando tanta coisa. Eu tive, por exemplo, que sair à rua, levar meu marido ao médico, e eu vejo tanta gente na rua já, é como se tivesse todo mundo. Eu vejo da minha janela muita gente na rua, sem máscara, fazendo exercício, andando. Então, eu tenho um pouco mais de receio, porque nós somos 4 aqui no apartamento, então, se pegar um, pode comprometer todo mundo, né? Mas a minha pergunta para a senhora é a seguinte: a senhora recomenda algumas saidinhas, assim, ou essa socialização para adolescente, que a senhora fala, seria uma socialização online mesmo, virtual que seja, né? É uma companhia que eles desenvolvem, né? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, vacina. Ouvi falar aí que o governador de São Paulo ia fazer a vacinação obrigatória, eu não sei se isso é verdade, porque a imprensa às vezes também, mas a mim me pareceu um absurdo obrigar uma pessoa a tomar vacina que ainda não está 100% garantida, né? A segurança. Então, são essas 3 colocações, que eu não sei se ficaram claras aí. O que a senhora acha? Então, obrigado, ministra Maria Deise. Doutora Ellen, por favor. A respeito dessa primeira pergunta, né, de se vale a pena socializar, como eu acabei de dizer, vale a pena sim.
Mas aí a questão é o seguinte, né? As pessoas precisam saber qual é o limite delas mesmas. Se o medo é maior do que a vontade de estar com a cabeça sã, né? O medo de pegar a doença é maior, não recomendo você, né? Isso não é uma obrigação. Acho que as pessoas precisam saber quais são os seus limites. E se algo dentro dela diz, não, eu não devo sair, quem sou eu para dizer que deve sair? Eu digo no sentido psicológico da coisa, porque a socialização ela é fundamental para o ser humano. Nós somos seres sociais. Isso aí a gente não pode abrir nunca. Nós não viramos robô ainda. Então, a gente precisa de outro ser humano para estar junto, né? Para ter sanidade mental. Nem que seja para brigar, inclusive. Até a briga é saudável. E, com relação aos adolescentes, né? Essa opção de socializar online, eu também tenho um paciente que ele joga, né? Na verdade, aumentou muito essa quantidade desses jogos, né? De videogame que pode fazer online, eles gostam disso, mas é aquela coisa, é o custo-benefício, né? Se isso vai ajudar a minimizar aquele pânico, né? De estar sozinho, de estar ali enclausurado, é melhor do que nada, né? Mas numa situação também normal, digamos, né? Que não tivesse uma pandemia, eu não aconselho também muito tempo no online, né? Eu aconselho que as pessoas vivam a vida de forma mais natural. Eu, por exemplo, também, um exemplo meu, que tive que atender os pacientes online, eu pensava até que eu ia descansar mais no atendimento online, que eu estaria em casa, né? Não precisaria toda aquela coisa de sair, pegar carro, chegar no consultório, aquela coisa. Tenho a geladeira que a todo momento acesso à geladeira, acesso a tudo. Mas o fato de eu estar olhando para a tela e tendo que prestar atenção, porque o próprio som, né, que sai do aparelho não é um som natural, isso me causou um cansaço gigantesco no início. Eu ficava exausta depois dos atendimentos. O que eu não ficava no presencial. Eu dei graças a Deus quando eu voltei para o presencial. Então, tudo tem que pesar na balança, né? Lógico, e como a senhora é médica, né, também tem a visão médica da coisa. Eu tenho a visão psicológica da coisa. E cada um sabe dos seus riscos, né? E aprender a assumir esses riscos também. Tipo, eu vou sair, eu sei que eu estou, né, exposta, mais exposta, ou até não, né? Porque se eu sair e pegar minha vitaminazinha D, que eu já tenho lido por aí que a vitamina D é essencial para a nossa imunidade, talvez até melhore, né, a minha condição física de não pegar ou de pegar de uma forma mais leve a doença. E aí, com relação à vacina, né, isso já é uma opinião política, né, que eu até não gostaria de colocar aqui, mas tudo que é muito obrigado, o que eu posso dizer é que tudo que é muito obrigatório, muito compulsório, também restringe a sua liberdade e infringe, né, o seu direito de ser livre. Como eu acabei de dizer, cada um sabe de si. E as outras vacinas não eram obrigatórias, então por que essa tem que ser? Né? Essa é a minha pergunta com relação a isso. Então, eu espero que eu tenha lhe respondido aí. Doutora Ellen, muitíssimo grato, muitíssimo grato. Doutora Ellen, tem mais uma pergunta, se a senhora me permitir, do senhor Abraham Ben Muyal. Ele pergunta qual a importância da fé para amenizar o estresse? Então, pergunta boa, né? Isso é legal. Bom, acho que quando a OMS tinha um pouquinho de sanidade mental, né? Eu aprendi na faculdade o seguinte, né? Que o conceito de saúde pela OMS, né? Era o bem-estar biopsicossocial e espiritual.
Isso estava no conceito de saúde pela OMS. Não sei se eles tiraram, né? Ou se eles mudaram esse conceito, mas quando eu aprendi era assim. E isso me chamou muita atenção, né? Porque, de fato, nós somos seres que temos todos esses lados, né? Nós somos seres biológicos, nós somos seres sociais, nós somos seres pensantes, psíquicos, né? E que sentimos, que temos emoções e que temos a necessidade de ter uma fé. Para aqueles que não têm, né? Eu acho uma pena. Né? Uma coisa que eu vejo também nos próprios pacientes, quando eles dizem assim, eu voltei a ir para a igreja, voltei a rezar, voltei a fazer isso, estou me sentindo muito bem. Então, se há algo que faz muito bem para a pessoa, isso ajuda a melhorar a saúde dela como um todo. Então, altamente recomendado também se voltar para a religião, para a sua própria religião, qualquer que seja. Está respondida aí a pergunta? Muito bem respondida, excelente. Vamos perguntar se tem alguém ainda que deseje fazer alguma pergunta. Se não houver mais perguntas, nós vamos passar para o pronunciamento, para as palavras finais da doutora Ellen. Eu gostaria de fazer uma colocação para a Ellen. Pois não, professora Clarice, por favor, à vontade. Ellen, eu acho que a categoria de crianças e adolescentes foi a mais prejudicada, porque na parte de socialização, ela perdeu contato com a família maior, né? Nós temos um núcleo menor, mas nós temos um núcleo maior, e a função da escola, que é primordialmente fazê-la socialmente mais competente de lidar com as pessoas, lidar com os fatos, se perdeu. E eu noto que tem crianças extremamente estressadas hoje em dia, perderam parte da sua socialização com o adulto e com as crianças. Eles perderam a oportunidade de aprender a conviver com o outro, a conviver com o diferente, a conviver com situações difíceis e comportamentos difíceis. O que você pensa a respeito? O que a escola pode fazer, Ellen, para amenizar essa situação? Então, concordo plenamente, como eu acabei de dizer, tem pacientes que estão nessas aulas online. Por sorte, o meu voltou presencial 100%, mas isso atualmente isso não está sendo o geral das escolas, mas é um prejuízo muito grande, não só em termos de aprendizagem, mas em termos de socialização, porque as crianças elas precisam socializar, elas precisam estar com outras crianças. E o convívio com a sua própria família, que foi realmente por conta, né, dos grupos de risco, avós que né, não podiam mais ver, não podem ver seus netos, né? A questão afetiva da criança fica muito prejudicada, porque aquele carinho ela deixa de receber. E mesmo em casa, quando estão com os pais e os pais trabalham e precisam fazer o home office, né? Ainda assim não estão convivendo com os pais, porque os pais precisam estar fazendo seus trabalhos. E os pais também perderam aquela rotina de interrupção do trabalho quando é presencial e muitas vezes prolongam, né, o tempo de trabalho porque estão ali em casa mesmo, estão online, então podem marcar outros horários mais flexíveis para trabalhar e também elas perdem esse momento com os próprios pais. Então, assim, o prejuízo é muito grande, o que as escolas... Agora tem estudos, né, dizendo que as crianças são as menos culpadas, digamos assim, de transmitir a doença. E ontem eu assisti uma live que o Alexandre Garcia fez com um psicólogo estatístico, e ele dizia o seguinte, que as crianças
não só não passavam a doença, como elas até protegem mais a pessoa que convive com elas, protege da doença. Então, os mitos estão caindo aos poucos, né? Infelizmente, foram criados diversos mitos e propagados, feito uma propaganda muito pesada em cima disso, e até isso tudo se diluir vai levar um tempo. E, enquanto isso, são perdas que é aquela coisa, o tempo perdido, a gente não é recuperado. Perdeu. E vai ter que aprender a lidar com essas perdas, né? E tirar disso um aprendizado. É o máximo que dá para fazer, infelizmente. E o que se pode fazer é tentar, ao máximo, voltar ao ritmo que era anteriormente das escolas. Muitíssimo grato, doutora Ellen. Bem, se alguém tiver ainda alguma pergunta, demos o tempo para uma última pergunta, senão vamos passar para as palavras finais da doutora Ellen. Alguém ainda quer fazer uma pergunta? Lógico. Por favor, doutora Dona Cleide, por favor. Mamãe, é o seguinte, eu tenho notado que as pessoas... Eu não sei se tu já tem notado isso, Ellen, mas as pessoas que tiveram o Covid estão sendo até meio olhadas assim de banda, digamos assim, com um certo desprezo, fazendo as pessoas terem culpa de terem tido a doença e terem passado sem ter sentido nada. Então, eu estou notando isso, hoje em dia, eu estou notando isso com muita frequência. As pessoas te olham até com, sei lá, com raiva, porque tu tiveste e não morreste. Então, como é que a gente pode agir com essas pessoas que a gente lê nos olhos, lê nos movimentos? Só tem estão fazendo isso ignorando. Tem que ignorar, o que vai fazer, né? Quem que vai escolher se vai ter a doença em estado mais, mais brando ou estado mais grave? Tem que começar a prestar atenção que está havendo isso. Eu estou sentindo isso, sabe? Das pessoas não acreditarem ou te menosprezar porque tu já tiveste, ou então te mantendo mesmo afastada, achando que tu estás contagiando ainda. Então, eu acho que é uma coisa muito social, muito prejudicial. Isso veio realmente fazer com que as pessoas modificassem os pensamentos, até na maneira de tratar. Eu acho que foi horrível. É um nível de estresse causado também por essa propaganda negativa, porque 95% não vai pegar a doença em estado grave. Então, não necessariamente, né, as pessoas precisariam se sentir assim. É aquele 1% que vai ficar com raiva de 95%? Mas não conseguem. Faz nenhum sentido. Mas então, tem que falar para essas pessoas assim, tu já deve ter tido, né? Vai fazer o teste, já deve ter tido também, foste igualzinha a mim. Pronto. Tá bom, Eli, obrigada. Não, mas se eles chamarem, doutora Ellen, eu vou dizer lá. Essa pandemia ainda vai render muita tese de mestrado e doutorado, né, não, em psicologia? Vai. Olha, eu vou deixar, então, primeiro, renovar meus agradecimentos à senhora, em nome da Panamazônia, agradecer a todos que estão participando aqui hoje. É uma grande honra para nós, muito grato mesmo por sua generosidade. E eu queria, então, deixar agora a palavra para o encerramento com a senhora. Tá? Pode proceder para o encerramento, doutora Ellen. Só tenho a agradecer aqui, é bom sempre esclarecer alguma coisa, trocar ideias, né? As pessoas, quando vêm as perguntas, sempre me esclarece também muitas coisas, me faz também processar muitas ideias. Agora a gente ainda está no momento que ainda está processando todos esses dados, né, de tudo que está acontecendo. Como o Jaime falou, ainda tem uma crise aí para 8 meses, então tem muito pano para manga ainda aí. Mas o único conselho que eu posso dar é que exercite essa resiliência, socialize mais,
e busque boas informações, não essas informações catastróficas e pesadas que só faz puxar para baixo. O puxar para baixo te diminui enormemente a imunidade e não faz bem para ninguém. É isso. Obrigada aí a todos e boa noite. Muitíssimo grato mais uma vez. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Doutora Ellen, essa live essa videoconferência ela foi gravada. Eu vou mandar para a senhora o link, tá bem? Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite.